Bom dia, turma! Então vamos pro resumão da semana. Então toda semana a gente vai ter uma videoaula, né? Para que a prof consiga mostrar para vocês tudo que a gente vai ver durante aquela semana em slides, em vídeos, né? Então vejam só, a gente vai aprender agora no comecinho desse bimestre a parte da taxonomia. O que é isso? Taxonomia é um sistema de classificação em que eu vou organizar toda a biodiversidade, né, todos os seres vivos em categorias, né? Então eu vou organizando os animais da mesma espécie, aí do mesmo gênero, não só animais como plantas, micro-organismos, né? Do mesmo gênero, daí vou organizar em uma família, em uma ordem. Essa organização foi descrita e feita, na verdade, primeiramente por Linneu, né, que a gente tá vendo aqui nessa ilustração, tá? E ele catalogou todos os animais de acordo com sua fisiologia, sua anatomia, então características próximas, ele foi organizando os animais. Certo? E aí ele escreveu um trabalho muito importante na época, que foi esse sistema de classificação dos animais, certo? Então vamos lá. Por que houve a necessidade de fazer um trabalho de organização de todos os animais, né? E por que houve a necessidade de eu criar um novo nome, né? Em vez de chamar isso aqui de vaca, eu vou chamar de um outro nome, né? A mesma coisa para o pinguim. E não vou usar minha língua normal, né? O português ou o inglês, eu vou usar o latim. E o nome de um animal passa a ter dois nomes, né? Que nem Homo sapiens. Por que houve essa necessidade? Aqui, esse próximo slide, a gente consegue entender bem, né? O cachorro, por exemplo. Cada lugar, cada língua do mundo, ele é chamado de uma forma diferente, né? Então, perro, cane, canis, chain, não sei se fala assim, dog, cão. Em cada lugar do mundo ele recebe um nome. E aí ficaria difícil. Um cachorro ainda é algo que você pode tentar latir e a pessoa vai saber que é um cachorro, né? Mas se for, por exemplo, uma ave, um pardal, né? O pardal é uma ave oriental, se espalhou pelo mundo inteiro. A gente encontra pardal em todas as grandes cidades. Então, uma ave que se adaptou muito bem ao ser humano. Mas como que eu vou descrever um pardal? Será que se eu chegar em qualquer lugar eu falar, é um passarinho que tem aquela cor, faz mais ou menos um barulhinho? Não é como o cachorro, né? Que só existe, né, realmente só o cachorro ou o lobo, né? Que vai ter aquele parecido, a forma de vocalização, né? Então fica muito difícil de eu explicar que passarinho é esse. Porém, se eu pegar e utilizar o nome científico dele, qualquer um pode pesquisar lá e descobrir de que animal que eu estou falando, né? Por exemplo, aqui a gente chama de pardal, nos Estados Unidos é sparrow, que vem lá do Jack Sparrow, é relacionado a um pardal, tá? Então, é muito difícil de eu descrever. Agora, se eu tenho um nome científico, eu sei exatamente de que passarinho eu estou falando, certo? Então, por isso a necessidade de ter uma nomenclatura mundial única para todos os animais, para eu saber que exatamente eu estou falando sobre um pardal lá na China. Eles vão saber sobre que animal que eu estou falando se eu falar o nome científico, certo? Aí nós vamos ver que os animais, todos os seres vivos, eles são classificados por Linneu em grupos, né? A espécie. Então, todos os seres vivos, por exemplo, da espécie dos cachorros, estão nesse grupo aqui. Aí, no mesmo gênero, já vai entrar outros animais, como, por exemplo, o coiote, né? Então, outros animais entrariam aqui. Aí, a família, mais animais vão entrar. Na mesma ordem dos carnívoros, aí já entra tigre, o leão, né? Vários animais entrariam. A classe,
o filo, até chegar ao reino animal. E no reino animal entram todos os animais, um polvo, a esponja do mar, todos os animais vão fazer parte. Então aqui eu vou afinalando, né, como se fosse uma peneira do reino animal. Eu vou peneirando para chegar no filo, aí filo dos cordados, vou peneirando até chegar em cada classe, ordem, família, até chegar na espécie que eu quero. Então, poucos vão chegar aqui no final, certo? Então, o que seria, o que Linneu fez? Fez basicamente isso aqui, ó. Ele foi classificando, né? Como se fosse, como quando a gente tem um guarda-roupa todo bagunçado, a gente vai organizando, as calças ficam aqui, as camisetas ficam ali, né? Então, roupas íntimas ficam do outro lado, numa gaveta. Então, ele organizou todos os seres vivos em reinos, em 5 reinos, e depois foi organizando cada um com sua característica, né? Então, como a biodiversidade é grande, classificar e dar nome às espécies torna essencial para facilitar os estudos das mesmas. Então, aí ele está falando justamente sobre essa necessidade de organizar tudo, né? Então, vejam só, aqui a gente está vendo, por exemplo, da espécie dessa onça aqui, né? Então, vejam só, qual que é o reino? Animalia. Qual que é o filo? Chordata. Vejam só que está em inglês aqui, porém, esses nomes estão em latim. Em qualquer lugar, se eu colocasse em chinês, ia estar escrito da mesma forma esse lado de cá. Aqui ia mudar, né? Mas o lado de cá ia continuar sendo escrito em latim, tá? Qual que é a ordem? Carnívora. Qual que é a família? Felidae. Qual que é o gênero? Panthera. E qual que é a espécie? Panthera pardus. Tá? Então, aí a gente vai vendo até chegar aqui. No gênero Panthera vão existir outros, né? Outros que vão estar no grupo. E Felidae já entra o tigre, já entra o leão. Aí carnívora já vai entrar o cachorro, tá? Classe dos mamíferos. Dos mamíferos aí entram todos os herbívoros também. A vaca, o coelho, tá? E assim a gente vai abrangendo mais e mais animais até chegar ao todo o reino animal, que entrariam os insetos, né? Nesse grupo aí, certo? Então, a mesma coisa a gente vê com o cachorro, né? Na verdade, o cachorro a gente chama agora até de uma subfamília, né? Subespécie, Canis lupus familiaris. Aí do gênero Canis, nós vamos ter o cão e o lobo. Na família Canídeos, nós temos o cão, o lobo e a raposa. Aí nos carnívoros, entra mais um. Nos mamíferos, ó, entrou a gente também. No filo dos cordados, que são os vertebrados, entram também os demais animais vertebrados e até os protocordados aqui, tá? Coisa que a gente vai estudar isso tudo esse ano, tá? E no reino animal aí já vai entrar todos os animais. Vejam que vai afunilando de reino até espécie. Então essa ordem vocês têm que saber. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ou do contrário, né? De forma crescente e aqui forma decrescente. Forma crescente e aqui de forma decrescente os grupos hierárquicos da taxonomia, certo? Vamos lá. Então aqui a gente também tá vendo, ó, do urso. Como que ocorre no urso, ó? Como que é a espécie? Ursos americanos. E aí a gente vê no gênero ursos, quem vai entrar os demais tipos de ursos, ó. O urso pardo e o urso polar entra aqui também. Daí na família Ursidia, aí entram outros animais aqui, ó. Carnívoros, aí todos os carnívoros vão entrar na ordem carnívora. Na classe mamária, todos os mamíferos, inclusive os golfinhos, né? As baleias. Chordata, aqueles que têm coluna vertebral, ou melhor, notocorda, que a gente ainda vai aprender o que é isso, todos entram aqui. E o reino Animalia. Opa, entrou uma coisa nova aqui, prof. Domínio. É verdade. Domínio, existem 3 domínios. O domínio dos eucariontes, dos procariontes e o domínio
Então, procariontes, eucariontes e os arquea, que seriam daquelas, entre aspas, bactérias do grupo arquea, que a gente ainda vai estudar também. Então, nós estamos no domínio dos eucariontes. Então, todos os que têm, menos as bactérias e as arqueas, vão estar aqui, nesse grande domínio dos eucariontes, certo? Então, além de reino, vem o domínio também. Continuando, olha só, aqui ó, grande domínio, eucária, que são dos eucariontes. Nós temos o reino animal, o plantae, o fungi e o protista. E no domínio bactéria, nós temos o procarionte, que seria a bactéria, e arquea. Nós vamos ter o grupo das arqueas, que são, entre aspas, aí, muito parecidas com as bactérias, só que vivem em ambientes extremos, né? E tem algumas características únicas desse grupo, desse domínio, tá? Então, aqui a gente vai ver os 3 domínios, né? Como foi falado, ó. Eucária, ou bactéria, que são os procariontes, e nós temos o arquea, que também são os procariontes. Aí vem a informação aqui, ó, o reino Monera foi extinto, pois os procariontes estão em 2 domínios diferentes. Então, quando a gente considera que existem 3 domínios, a gente separa a bactéria de arquea, e aí não podemos chamar de reino Monera para os 2, porque reino Monera incluía os 2. Então, ele passa de existir, não tem mais a necessidade dele existir, certo? Mas ainda tem cientistas que usam como o reino Monera, não considerando os domínios, tá bom? Então vamos lá. E aí, vem a questão de espécie. Nossa, prof, por que eu não considero o burro e o cavalo da mesma espécie, mas considero um São Bernardo, por exemplo, e um Pinscher ou um Chihuahua sendo da mesma espécie? Porque eles são tão diferentes, parece que o burro e o cavalo são mais parecidos, né? E aqui a gente vê, nossa, eu não sei quantas vezes maior, né? Esse cachorro aqui, que é o Mountain Dog, não sei quantas vezes maior que o Chihuahua. E eles são da mesma espécie. Como eles são diferentes, olha, cada um deles, né? Então é só porque eles latem pra gente dizer que todos são cachorros, né? Cada um tem uma característica diferente do outro, né? Então, e por que isso? Como que eu considero como sendo da mesma espécie? Pela capacidade que eles têm de reproduzir e gerar descendentes férteis. Por exemplo, pode haver reprodução entre qualquer um deles, alguns vai ter que haver a necessidade de uma inseminação artificial, mas vai gerar filhotinhos férteis, certo? Já no caso da égua e do burro, vai gerar a mula, que 99% das vezes ela é infértil. E a mula, ela é um híbrido. Existem vários tipos de híbridos na natureza. Então, isso que a gente vai ver aqui, ó. O jumento e a égua vai gerar ou a mula ou o burro, que são praticamente estéreis, tá? E a gente já vai entender o porquê. Então, aqui, olhem só. O cavalo, ele tem 64 cromossomos, né? Enquanto o jumento tem 62 cromossomos. Quando cruza os dois, né? Então, aqui vai ter 32 cromossomos e aqui vai ter 31 cromossomos dos gametas, né? Somando os dois, 32 mais 31 dá 63 cromossomos. E por isso que a mula passa a ser estéril, porque ela não consegue dividir pela metade esses cromossomos aqui para gerar um gameta viável, né? Porque se eu for dividir pela metade vai dar 31,5 cromossomos. E esse meio não vai ser viável na reprodução, tá? Mas aqui, em algumas situações dá certo, ó, de 307 tentativas de gravidez, né, num trabalho que eles fizeram, 4 conseguiram ser registradas como prenhas, tá? Então, existe a possibilidade, tá, dela conseguir se reproduzir, tá certo?
mas mesmo assim ela é considerada estéril, porque na natureza, normalmente, ela não conseguiria se reproduzir, tá? E a gente vê outros tipos de híbridos. O que é híbrido? A mistura de espécies diferentes. Zebra cruzando com cavalo dá o zebroide, tá? Que também é estéril, não consegue se reproduzir, porque a quantidade de cromossomos é a diferente entre a zebra e o cavalo, tá? Continuando, o burro e a zebra, né, vai dar aqui esse tipo de mistura. Aqui seria com o cavalo e aqui seria com o burro, né? Então nós temos aqui também um híbrido. Nós temos um híbrido muito famoso na natureza, que é o cruzamento da leoa com o tigre, né? Vai dar o quê? Vai dar o ligre, tá? E ele tende a ser um animal muito grande, tá? Então ele cresce mais do que o normal, né? Chegando a pesar aí meia tonelada. Ele é extremamente grande e muito mais dócil do que os dois, né? Então acabou pegando o gene da docilidade e do tamanho entre esses dois aqui, tá? Esse seria o ligre e por isso, por ele ser tão grande, ele passa a ter problemas articulares pelo tamanho dele, certo? Então é um cruzamento, ele é um híbrido, misturou os dois. Gente, não dá para sair querendo misturar espécies totalmente diferentes. Vejam, todas as espécies que a gente vê um cruzamento, elas são muito próximas fisicamente, muito parecidas, com características parecidas, né? Então eles têm que ter o mesmo gênero, ó, Panthera leo e Panthera tigris. Então o mesmo gênero eles têm para pelo menos conseguir ter uma reprodução, certo? Então a gente também consegue o cruzamento do lobo com o pastor alemão, que vai dar essa característica aqui, tá? Então, que é chamado de cão-lobo, né? Então, ele tem o temperamento pastor alemão e a aparência e força do lobo, apesar de parecer uma mistura boa dos dois aqui nessa foto, né? Misturou bem os dois aqui, certo? Então, vejam só, também existe o grolar, que é esse aqui, ó, que mistura o urso pardo com o urso polar, né? Então, é o grolar. Também e ele existe em estado selvagem, quer dizer que eles são bem próximos geneticamente e que conseguem ter a reprodução em ambiente natural, tá? Também existe a cama. O que é cama? Mistura do camelo com a lhama, tá? Que dá um bichinho muito estranho, né? Eu não consegui outra foto melhor, tá? Porque ele deveria ser maior, né? Que a lhama e pegar um pouco das características do camelo aqui. Eles ficaram distanciados na natureza por milhares de anos e na natureza a gente não acha naturalmente a cama, como ocorreu ali com o urso grolar que existe na natureza. Por que não? Porque a lhama é da América, enquanto o camelo existe na África. Então você não vai conseguir ter a reprodução natural entre eles, somente em cativeiro. E eles mesmo ficando milhares de anos distantes, eles têm o mesmo número de cromossomos, o que facilita muito o cruzamento entre eles, tá? Então nós temos a cama aqui, cruzamento do camelo com a lhama. Aqui também a gente vai ver o cruzamento do bisão com a vaca, né? Não dá para cruzar com o touro, né? Mas seria com a vaca, ou o contrário, né? O touro cruzando com um bisão fêmea, né? E vai dar esse animal aqui, tá? Que seria chamado de bífalo, tá? Então, seria essa mistura aqui, certo? Também existe o cruzamento entre a ovelha e a cabra, muito difícil. Aí, ovelha e cabra é muito mais difícil ainda, porque são duas fêmeas, né? Então, nesse caso, seria o carneiro e a cabra, por exemplo. É muito difícil ocorrer na natureza, porque eles têm uma diferença muito grande de quantidades de cromossomos. Aqui, a prof ficou errado, ó. As ovelhas têm 54, enquanto, por exemplo, as cabras teriam
60, alguma coisa assim. É uma quantidade grande de diferença entre os dois, tá? Então aqui tá errado, não é esse 30 aqui, tá? Então é uma quantidade muito grande de diferença, não é que nem no caso lá do cavalo, né? Que tem uma diferença de 2 cromossomos. Nesse caso a diferença é muito maior. Então por isso que eles estão mais distantes geneticamente. Porém, sempre falavam, os produtores falavam, cruzou, tem um filhotinho, mas nenhum cientista acreditava, até que apareceu agora esse aqui, que é filhotinho de uma ovelha com um bode, tá? E ele realmente foi comprovado que houve esse cruzamento, porque era desse sítio itinerante que iam de escola em escola mostrando os animaizinhos. E a mulher só tinha uma ovelha, não tinha um carneiro, e tinha um bode. Ela nem imaginava que essa ovelha estava prenha quando nasceu o filhotinho. E esse filhotinho, então, é a mistura dos dois, extremamente raro de existir na natureza, esse híbrido aqui. E podem ver como ele vem com as características dos dois, né? Ele tem aqui essa carinha aqui mais de uma cabra, mas tem os pelos de ovelha e a pata aqui lisa, né? Então é uma mistura grande com coloração também variada, certo? Então bem legal esse filhotinho aqui que nasceu, extremamente raro, né? Tanto é que foi notícia de TV. Também existe a mistura do jaguar com o leão, existe lá no Canadá, né? Um parque que tem os dois, ó, e saíram bem diferentes um do outro, né? Então esse aqui ficou mais parecido com o jaguar, enquanto esse aqui deu uma mistura, né? Ficou com essas manchas, né? De jaguar, mas com a aparência da leoa, né? Então existe também esse cruzamento, tá? Lembrando que são híbridos, lembrando que os dois são geneticamente muito próximos, por isso que eles conseguem ter a reprodução entre espécies diferentes. Não adianta querer cruzar um gato e um coelho, que vocês vão achar um monte de coisa na internet, que é tudo montagem, né? Não existe cruzamento entre animais tão distantes geneticamente, certo? Então vamos continuar. Aqui a gente vê o cruzamento pintacilgo e canário, que vai dar o pintagol, tá? Então também eles são próximos geneticamente para conseguir ter esse cruzamento, tá? Vários criadores de pássaros tem relatos que conseguem esse cruzamento aqui, tá? E por último, nós temos o cruzamento do gato doméstico com o serval, que é um gato selvagem da África, né? E aí nós temos esse animal, ele pega a orelha comprida aqui e ele tem a carinha, conserva algumas coisas da carinha do gato, mas ele ficou muito parecido com o serval, né? Então ele recebeu o nome de savana, né? Que houve esse cruzamento aqui, certo? E fica um gato, um animal grande. Dizem que ele tem um temperamento engraçado, que ele cruza com um selvagem, mas diz que ele tem o temperamento até de um cachorro. Ele é extremamente dócil, né, e com o ser humano também, né? Então, bem interessante esse animal. Então, gente, o que a gente viu? Cruzamento de espécies muito próximas, dando um híbrido, que geralmente, 99% das vezes, ele vai ser estéril. Ele é considerado, na natureza, esses animais estéril. Se consegue em cativeiro, porque se força muitas reproduções e um ou outro acaba emprenhando desses animais, né? Conseguindo se reproduzir. Mas ele é considerado estéril. Então, para ser da mesma espécie, tem que ter a capacidade de se reproduzir e esses filhotes serem férteis, para conseguir ser realmente da mesma espécie. E agora a gente entra aqui nessa questão da taxonomia, tá? E o que seria essa taxonomia? A taxonomia seria as regras para os nomes científicos. A gente já viu que um nome científico ele tem que ser escrito em latim, tá? E aí ele vai ter normalmente 2 nomes, podendo ter 3 nomes se houver a necessidade de uma maior especificação. Então, qual é a língua que é escrito aqui, na China, nos Estados Unidos? É sempre o latim. Por que escolheram o latim? Porque é uma língua em desuso. As pessoas não utilizam mais falar em latim, por isso uma língua que não vai se modificar mais. O português toda hora está modificando. Uma hora tem hífen, outra hora não tem.
Uma hora usa de uma forma, outra hora não usa mais. Uma hora não se pode escrever ponha, e depois é aceito escrever ponha. Até em carro, às vezes, está escrito ponha o cinto. É extremamente estranho, mas existe, né? Então, o latim não. Como é uma língua em desuso, ninguém usa mais, ela não se modifica mais. Então, não tem mais nenhum problema relacionado a mudanças. E aí não vai beneficiar nenhum país. Apesar de beneficiar um pouco nós latinos, né? Porque é fácil você entender algumas coisas sobre o que está falando, tá? Então, o que nós temos? A primeira palavra vai se referir a gênero. E gênero sempre é escrito em letra maiúscula. A segunda palavra, ó, aqui está escrito errado, hein? A segunda palavra se refere a epíteto específico, que é essa aqui. E ela vai ser escrito em minúsculo. Sempre um nome científico tem que vir destacado do texto, como pode ser sublinhado, pode ser em negrito ou pode ser em itálico, que é meio deitadinho que a gente consegue escrever no computador, né? Se for manuscrito, sempre vai ter que estar sublinhado. Ah, você vai fazer uma redação lá no vestibular e resolve escrever Homo sapiens. Aí você tem que sublinhar, senão você não vai estar de acordo com as regras internacionais de taxonomia, tá? Então, vai lá. Com relação à nomenclatura trinominal, que tem 3 nomes. Quando a gente tem 3 nomes, um maiúsculo e 2 minúsculos, significa que o último seria uma subespécie. Então, crotalos terríficos, crotalos terríficos duriços. Então, nós temos o cascavel brasileiro e a cascavel venezuelana. Quer dizer que ele, dentro da mesma espécie, existe uma subespécie, é como se fosse uma raça, né? Que aí, por isso que a gente coloca mais um nome, certo? Também existe a designação de subgênero. Então, você precisa ter uma variação, ter uma pequena variação dentro da mesma espécie, que seria, por exemplo, subgênero quando tem 3 palavras, mas uma delas está entre parênteses e é maiúscula. Então, é um subgênero, como gênero, ela é maiúscula também, tá? Como um mosquito Aedes. Aedes, Estegomia, aegypti, tá? Então, a gente vê aqui que tem os 3 nomes, um fica entre parênteses no meio. Certo? Então, Homo sapiens, Homo, gênero, vem em maiúsculo. Sapiens, epíteto específico, e vem em minúsculo. As duas juntas, Homo sapiens, é a espécie, tá? Antigamente, por isso que tá errado aqui, porque é um slide antigo. Antigamente, a gente falava que a segunda palavra era espécie. Não, é epíteto específico, as duas juntas é a espécie. Tá? Então, vamos relembrar aqui. Felis catus. Felis, maiúsculo, se refere a gênero. Catus, minúsculo, se refere a epíteto específico. As duas juntas se referem à espécie. Felis catus. Certo? Então, a gente relembrando aí os conceitos, lembrando que Felis catus está escrito em latim, tá? E quando a gente escrever, ou ele tem que estar em itálico ou em negrito, e se for no caderno, tem que estar sublinhado sempre, tá? Existem sufixos para a família, então na família a gente fala lá Felidae, Canidae, né? Se for animais, termina então com idae. Agora, se for em plantas, termina com ácea, cactácea. É toda a família dos cactos. Rosácea é toda a família lá das roseiras, as diversas espécies que existem. Certo? Compreendido? Então, aqui é o sufixo, como que termina uma palavra de uma família de animais ou de plantas. E aí a gente entra em um outro assunto, que é a filogenia. Então, a prof vai fazer um outro vídeo sobre isso, tá bom? Então, um grande abraço, gente. Até a próxima aula.